Arthur, 2022, Copa do Mundo, como é que é iniciar um ano sabendo que tem uma possibilidade, que você está brigando por uma vaga? Como é que é trabalhar essa ansiedade, motivação? Como é que é isso? Então, a ansiedade é muito, mas você tem que fazer a ansiedade virar motivação, virar foco no trabalho. Agora que está se aproximando a Copa do Mundo, é um sonho de todo jogador, o meu igual, de participar de uma Copa do Mundo. Então essa ansiedade tem que ser transformada em motivação para cada dia fazer um pouquinho a mais, trabalhar um pouquinho a mais, ter um foco a mais para tentar essa convocação. O que é que você acha que falta para você garantir essa vaga? O que você precisa fazer? Então, acho que preciso de mais continuidade. Era uma tecla que eu batia bastante, porque eu queria essa continuidade. A gente sabe que para estar na seleção você precisa primeiro demonstrar no seu clube para depois você ser convocado. Sim, talvez eu tenha uma, uma retrospectiva muito boa na seleção, com Copa América, com jogos bons, enfim. Mas precisa dessa continuidade, tem que estar demonstrando cada dia no clube para você ser convocado. Então era uma coisa que primeiro eu queria fazer no clube, ter essa continuidade, jogos bons, melhorar fisicamente, tecnicamente, para ter a possibilidade de retornar à seleção. E como é que você vê hoje a seleção brasileira em termos de título, né? Uma seleção que já está classificada, a gente está vendo, por exemplo, a Itália, que ainda vai brigar por uma vaga, mesmo sendo campeã europeia. Como é que você vê a possibilidade de título para essa seleção? Então acho que a seleção vem numa continuidade nessa era Tite muito boa, sempre fazendo jogos muito bons. Algum outro talvez um pouco menos tecnicamente, mas a concentração, o foco, a equipe jogando como equipe, se vê que tem um trabalho naquela equipe, todo mundo ordenado. Se ganha ou perde, faz parte do futebol, mas se vê que está sendo feito um trabalho muito sério. Classificou, acho que com 4, 5 jogos de antecedência, não? Então, aí tá a prova do trabalho feito, né? São resultados nos jogos, enfim. Acho que é uma seleção que, sim, briga por título, por todo o trabalho que vem demonstrando, pelos jogos que tem feito, mas a gente sabe que pode acontecer de tudo no futebol. E queria te perguntar também sobre o Tite, porque ele já revelou que vai encerrar o ciclo dele na seleção pós-Copa do Mundo. Você consegue imaginar, por exemplo, um treinador estrangeiro? Porque se fala, muita gente tem agora muitos treinadores chegando no Brasil, portugueses, né? Pela primeira vez a gente está tendo talvez uma abertura maior. Você consegue imaginar alguma coisa do tipo? Então, primeiramente, o Tite aproveitar foi o primeiro treinador que me deu a oportunidade na seleção, tive um trabalho com ele. É um cara muito sério, é um cara que deixou tudo pela seleção, cada treino, cada preleção ele fazia arrepiar, você arrepiar da preleção dele. É um cara que cobra muito trabalho, que está vivendo aquilo, que está com jogadores, sofre com jogadores dentro de campo, festeja quando tem que festejar, então é um cara excepcional. É uma escolha dele, deixar a seleção depois da Copa do Mundo, mas acho que todo mundo tá bem satisfeito com o trabalho que ele vem fazendo, mas é uma opção dele, a gente não pode fazer nada. Mas eu acho que sim, se for pelo o treinador estrangeiro, se for pro bem da seleção, se for para fazer um trabalho sério como está feito, se for para levar a seleção a sempre um nível alto, eu acho que é válido. No final das contas, eu acho que o resultado, o trabalho é o mais importante. Então, se chegar uma pessoa estrangeira, eu acho que, na minha opinião, não tem muita diferença, mas sim o trabalho realizado. Boa. Queria te perguntar um pouquinho sobre o futebol brasileiro. O que você assiste? Obviamente, a gente quer te perguntar do Grêmio, se você está acompanhando, no fim das contas, o Grêmio teve um ano complicado, caiu para a Série B. Você tem acompanhado? Então, eu vou te falar, esse ano de 2002 não tenho acompanhado muito. O ano passado, sim, acompanhei bastante, sofri bastante com a queda do Grêmio para a Série B. Enfim, é um clube que tem muito carinho, todo mundo sabe, tem uma história de muitos anos no Grêmio. E
Eu tento acompanhar, mas é porque muitas vezes também os jogos são muito tarde aqui na Europa por causa do fuso horário, né? Ano passado sim, eu estava acompanhando um pouco mais, eu estava naquela angústia, o Grêmio vai cair, não vai, então eu acompanhava mais o Grêmio. Os outros times talvez nem tanto. Talvez Flamengo e Palmeiras na Libertadores, sim, acompanho um pouco mais, mas fora isso eu não posso falar muito mais. Não sei se você viu até que o Grenal foi adiado porque jogaram pedra no ônibus. Alguns dias antes jogaram uma bomba dentro do ônibus do Bahia. Como é que você vê isso? E de alguma forma, assim, a gente pensa, tá muito longe para você ainda, mas é algo que, pô, vou voltar a jogar no Brasil, passar por esse tipo de coisa, é meio surreal, né? É um absurdo, eu não consigo nem imaginar. Me coloco um pouco na pele, porque eu tenho amigos lá. Eu tenho amigos lá, então eu fico preocupado por eles também. E é um absurdo total. Não entra na minha cabeça você ir para um estádio para agredir alguém. Estádio você tá para torcer, para incentivar seu time. Você não tem que ir lá e machucar alguém. Não sei. É difícil até falar, porque realmente é um absurdo total. É difícil culpar as autoridades, porque a gente sabe como é o Brasil, é complicado. Eu acho que tem que mais dar exemplos bons, colocar exemplos bons, fazer pessoas melhores, cidadãos melhores, porque isso foge de você ser colorado, se você é gremista, enfim, foge disso. Você está fazendo dano a outra pessoa, você está machucando outra pessoa que está lá para fazer seu trabalho. Então é um assunto bem sério, é difícil falar, porque tem muitos argumentos que podem ser colocados, mas enfim, não entra na minha cabeça essas agressões no estádio. Ok. Antes da gente falar exatamente sobre o Villarreal, queria te perguntar sobre o início da Juventus nessa Liga dos Campeões, porque a Juventus vinha de desclassificações assim, fracassadas, né, consideradas em oitavas de final, e vocês começam a fase de grupos vencendo o atual campeão, classificam em primeiro. Tem uma sensação de que essa Juventus merece e quer provar mais do que tem feito? Então, acho que merecer depende do trabalho nosso, depende da gente. Como a gente vai jogar, se joga bem, se não, se faz por merecer, né? Mas sim, o que eu posso falar é que a vontade de todos é sim chegar o mais longe possível na Champions League. Temporada passada ficamos muito, muito magoados por a desclassificação precoce, assim vamos dizer, porque é uma expectativa muito grande na Juventus, é um investimento muito grande do clube, é um clube que sempre chegou em semis, finais, então a expectativa é muito grande. Nossa, dos jogadores também a expectativa é muito grande e a gente está tentando fazer por merecer, trabalhando, fazendo as coisas certas. Começamos muito bem a fase de grupo, como você falou, ficamos em primeiro, era o nosso objetivo, o primeiro objetivo. Agora o nosso próximo objetivo é passar da Villarreal e se passa, nosso próximo objetivo é chegar na semi, chegar na final, assim, mas jogo por jogo. Qual é a sua expectativa, então, para essa partida contra o Villarreal? A gente espera que você seja titular, é claro que você não vai poder revelar ainda, mas como é que está a sua expectativa para esse jogo? Então, eu acho que fizemos um jogo bom fora de casa, fora de casa é um adversário difícil, Villarreal. Conseguimos um empate aí, fora de casa, começamos o jogo ganhando. Enfim, então é redobrar a atenção, saber o que fizemos de errado no jogo de ida, para no de volta a gente não cometer os mesmos erros e a determinação, a força de vontade, a vontade de correr, a vontade de jogar, a vontade de fazer gol, tem que ser a máximo possível para conseguir esse resultado. E você falou do resultado do primeiro jogo, foi um resultado com um gol do Vlahovic na estreia dele na Champions. Queria te perguntar um pouquinho sobre a chegada dele, porque a gente já vê muitos jogadores falando que ele traz, claro, não só a parte em campo, técnica, mas é que ele traz uma fome de vencer que tem sido bacana para o time. Conta para mim como é que tá, o que você sentiu desse jogador. Olha, eu particularmente conhecia ele de jogar contra, mas não conhecia ele como pessoa, ele no vestiário, só dentro de campo. Dentro de campo é um cara que faz muito gol, ajuda a equipe, mas fora de campo me impressionou muito, porque é um cara que sempre quer trabalhar,
sempre que vê alguém, talvez, um pouco desmotivado do lado, coloca pra cima, não, vamos, é assim, a gente tem que trabalhar, não sei o quê, o resultado vai estar no jogo, você vai ver. Então, o cara é excepcional, me surpreendeu muito esse lado dele fora do campo, mas no vestiário, assim, extra jogo, está nos agregando muito nos jogos, fazendo gol pra caramba, nos ajudando, mas fora de campo também é uma pessoa bem legal que tenta colocar todo mundo pra cima, trabalhador nato, enfim, são essas pessoas que a gente gosta de estar ao lado. E queria te perguntar, gente, o Vlahovic fez um gol em 32 segundos e queria te perguntar o que você faria em 32 segundos, Arthur? É difícil pensar porque eu tava assistindo o jogo, tava no banco, eu tava falando com, acho que era o Pinso que tava pro meu lado, e eu não vi nem o Danilo lançando. Na hora que eu só vi, o Pinso me segurou assim o braço, apertou, eu falei, o que foi? Aí eu olhei pro campo e ele já tava chutando a bola. Acho que ninguém esperava um gol tão rápido, né? Mas via ele fazendo o gol e já saímos correndo de novo. Tinha acabado de sentar no banco, já saímos correndo de novo para dentro do campo para comemorar. 32 segundos não dá para fazer muito. Eu não desço as Olha, escadas da minha casa. não, é muito rápido. Eu não tava quase nem olhando o jogo, imagina. Boa, para a gente encerrar a Liga dos Campeões, você tem uma experiência também grande em Libertadores, né? E é a competição que a gente compara com a Liga dos Campeões na América do Sul. Queria que você falasse um pouquinho o que você vê de parecido e diferente entre essas duas competições. Olha, agora particularmente, acho que do ano passado, ou talvez 2 anos atrás, vejo as equipes sul-americanas se reforçando muito, trazendo nomes de peso para o futebol sul-americano, jogadores com qualidade, com nível europeu, que poderiam estar jogando em alguns times da Europa tranquilamente, que optaram voltar para o Brasil. Isso graças aos investimentos, aos trabalhos sérios que estão fazendo no futebol sul-americano. Mas sim, acho que são 2 campeonatos que tem aquele gostinho a mais, sabe? Que tem aquela sensação de realmente hoje a gente vai dar tudo, que se precisar sair sangrando, se precisar sair morto do campo, a gente vai deixar a vida aqui. Porque são jogos grandes que tem muita motivação da torcida, faz muita expectativa, a imprensa faz muita expectativa, então são jogos gostosos para todo jogador jogar. Então acho que tem essa motivação extra aqui. Tem 1 ano e meio já, né, mais ou menos, que você chegou na Juventus. Como é que você avalia? Como é que você está se sentindo agora? Acho que um pouco complicado, conturbado. Primeiro tive que me adaptar ao futebol italiano, à liga italiana. Tive todo o suporte dos meus companheiros, dos treinadores, enfim, todo o staff. A gente sabe que é um pouco complicado, porque é um futebol diferente, não é a mesma coisa. E depois tive um pouco de azar com umas lesões um pouco raras, né, que simplesmente todo o staff personal que eu tenho comigo trabalhando, até o staff da Juve, nunca tinha visto uma lesão assim, então, enfim, foi um pouco complicado. A gente já conseguiu resolver esse problema, já são águas passadas, então foi um complicado, mas agora eu já me sinto 100% adaptado ao futebol, ao idioma, a tudo, e 100% fisicamente também. E me fala um pouquinho dessa adaptação, porque se fala num futebol italiano que a gente sabe que é diferente do brasileiro, diferente do espanhol. O que é que chamou mais atenção a você? O que é que foi mais diferente do futebol italiano quando você chegou? Então, acho que jogam muito a palla lunga, né? Palla lunga, enfim, busca muito o contra-ataque, muito essa bola alta nas costas dos zagueiros. Enfim, é um estilo. Cabe a mim a me adaptar a isso ao mais rápido possível, como já me adaptei. Mas é um pouco diferente também a marcação, acho que muito cruzamento, marcação mais dura, mais homem a homem. Tem equipe que joga aqui homem a homem em todo o campo, então é uma coisa diferente que eu não tinha visto ainda na Espanha. Mas enfim, são estilos de jogos diferentes e é adaptar o mais rápido possível e bom, é isso.
A parte tática te chamou a atenção, porque assim, a gente fala muito que o futebol inglês é muito intenso, o futebol espanhol é muito técnico, o italiano é o mais tático, talvez? Eu acho, não sei porque eu não tive a experiência na liga inglesa, mas sim, eu acho que é um pouco mais tático do que o espanhol. As linhas se movem muito juntas, a pressão depende muito do homem que você tem nas costas. Enfim, se trabalha muito isso aqui, muita essa pressão, muita linha compacta, jogar em campo estreito, pequeno. Então, acho que sim, é um pouco mais tática que a espanhola. E o que é que você sente que hoje você ainda pode evoluir? Porque se fala muito, inclusive, que você tem muita capacidade para ser mais vertical, arriscar um pouco mais. Você sente que talvez seja essa a chave para evoluir ainda mais? Então, acho que é exatamente isso. Eu acho que eu posso melhorar, muitas coisas eu posso melhorar, mas enfim, o que eu estou trabalhando mais, que eu estou tentando aperfeiçoar o mais rápido possível, é essa última bola, é a bola longa, é uma infiltração nas costas do zagueiro, um lançamento de 40, 30 metros. Eu acho que isso eu tenho que, como tantas outras coisas, tenho que melhorar, mas isso talvez seja nas minhas top 1, top 2 ali que eu tenho que melhorar o mais rápido possível. Isso é algo que o Alegre te pede especificamente? Também, ele me pede muito. Eu tenho consciência que eu tenho que melhorar isso, mas enfim, tenho a sorte de ter um treinador como ele também que tem esse contato bem próximo com o jogador, que é sincero contigo, fala as coisas na cara, que tem que melhorar, o que não, o que está fazendo bem. Então, enfim, ele me pede isso, pede essa bola um pouco mais longa, não ter talvez um tanto jogo curto, mas uma bola mais longa, mais de profundidade. Então, é o que eu estou buscando melhorar. Ia te perguntar antes do Pirlo, mas a gente acabou indo para o Alegre, mas queria te perguntar da sua experiência com o Pirlo, porque a gente tinha uma expectativa muito grande por conta da posição. O que você tirou do trabalho com o Pirlo? Talvez o seu maior ensinamento quando você foi treinado pelo Pirlo? Então, o Pirlo foi a primeira experiência que ele teve numa equipe como treinador, né? Mas, claro, ele já tem uma bagagem muito longa pela carreira que ele teve como futebolista, como jogador de futebol. Uma pessoa que eu tenho um grande carinho, era um dos meus ídolos assim no futebol, que eu acompanhava muito, porque eu gostava muito do estilo de jogo dele. Mas enfim, o Pirlo também me cobrava isso, como ele tinha uma bola longa muito boa, esse lançamento muito bom, ele sempre tentava, não só para mim, mas para todos, assim, alguns movimentos para facilitar essa infiltração, enfim. Então acho que o Pirlo foi uma experiência bem legal que eu tive. Igual eu tinha falado, tive um pouco de azar por umas lesões que eu tive com ele, não pude estar sempre presente na temporada, mas foi uma pessoa que me ajudou muito, que me fez evoluir muito. Você falou agora que você está muito feliz. Então, eu queria te perguntar sobre a mudança de Barcelona para cá, porque foi uma mudança um pouco conturbada e a gente sabia que o Barcelona era um sonho seu e tinha muito a ver com o seu estilo de jogo, né? Então, como é que foi essa mudança? Já que você fala, eu estou muito feliz agora. Finalmente, a gente está vendo um Arthur feliz depois de talvez um tempo complicado em Barcelona. Sim. Então, Barcelona foi uma experiência muito positiva na minha vida. Era um sonho de criança jogar no Barcelona, porque nunca escondi isso para ninguém, sempre tive um carinho muito grande pelo Barcelona, pelos jogadores daquela época, que quando eu comecei a entender um pouco mais de futebol, era a equipe que eu olhava, que eu vi os jogos na televisão. Sempre me identifiquei com esse estilo também de jogo mais curto, mas aconteceram várias coisas que me deixou um pouco chateado. Não com o clube, tenho um carinho, até hoje assisto jogos do Barcelona, tenho amigos lá, que é um clube que eu tenho um carinho especial, mas tive uma mudança, tive que vir para a Juventus. Na minha saída foi um pouco conturbada, não a vinda para a Juventus, mas a saída do Barcelona, mas enfim, já são águas passadas também, já está tudo esclarecido, não guardo rancor de ninguém, é um clube que eu tenho muito carinho. E a chegar na Juventus foi, tirando as lesões, foi mais ou menos como eu esperava. Um clube muito sério, muito profissional. Todas as pessoas que trabalham aqui são muito sérias. Tem profissionais de altíssimo nível que te deixam à vontade, te ajuda. Enfim,
Agora, mas claro, para estar feliz tem que estar jogando, né? A gente sabe que muitas vezes não é assim, mas o jogador sempre quer jogar. E cabia a mim melhorar algumas coisas para estar jogando. E agora sim, acho que estou encontrando um nível que eu queria para eu estar feliz comigo mesmo, fisicamente, mentalmente, tecnicamente. Então acho que agora é manter o trabalho, continuar fazendo as coisas como eu estou fazendo e cada vez evoluir um pouquinho a pouquinho. Você falou um pouco, né, da Juventus ser um time muito sério, muito disciplinado, e isso é algo que sempre me chamou a atenção desde que eu cheguei aqui. E a gente vê alguns perfis, né, de jogadores que, quando chegam, a gente ou já pensa é o perfil perfeito para a Juventus, ou é o lugar perfeito para esse jogador se tornar um trabalhador, né? Isso que a Juventus valoriza muito. Eu lembro que quando o Danilo chegou, né, a gente falava, nossa, mas o Danilo e a Juventus é um match perfeito. E a Juventus, eu tenho a sensação que é o lugar perfeito para você evoluir, porque é muito trabalho, né? Você tem essa sensação também? Sim, tem a sensação. Realmente, tanto na parte física, que trabalha muito, nunca tinha visto nem ouvido falar de nada parecido, mas é bom, enfim, é bom, claro, com todo o controle que a preparação física tem para não se lesionar, mas enfim, é um clube que trabalha, que cobra isso da gente, ser profissional dentro de campo e fora do campo também, porque você representa um clube muito grande como é a Juventus e eles sempre passam essa imagem de clube sério porque fazem as coisas acontecer aqui dentro. Então, eu acho que tem tudo para um jogador chegar aqui e evoluir, tem toda a estrutura, tem todos os profissionais qualificados para te ajudar e um grupo também muito bom, um grupo de jogadores experientes que já estão aqui vários anos, então já entendem a cultura, o que tem que ser feito aqui dentro. Então, você chega aqui, eles te dão total liberdade para você se sentir cômodo, mas do jeito deles também, do jeito que tem que ser, trabalhando, fazendo as coisas certas todos os dias. Teve algum desses jogadores líderes aqui da Juventus que você sentiu que quando você chegou, fez, vem aqui, Arthur, deixa eu te explicar, te ajudo aqui e tal? Teve um exemplo assim? Não teve um exemplo, porque eu já cheguei com essa mentalidade aqui, eu já sabia, porque o Danilo, o Alexandro já conheciam, então eles já me falaram, né? Olha, aqui a gente faz isso, isso, isso. Um dos motivos por minha vinda também, que eu fiquei bem motivado, são essas pessoas sérias, esses profissionais que tem aqui dentro. Mas todos que eu cheguei, tinha o Buffon ainda estava jogando com a gente aqui na Juve, era um cara que eu conversava bastante, que eu admiro, sempre me dava uns conselhos, na brincadeira, mas sério também. Enfim, Giorgione, Bonucci, Paulo, que já está aqui bastante tempo, já quase um italiano, tanto tempo que já está aqui. Enfim, eles me ajudaram, assim, não de puxar a orelha, mas tipo, vamos fazer isso, a gente faz isso, a nossa rotina é essa. Foram bem legais comigo. Queria te perguntar um pouco sobre alguns grandes jogadores, porque você teve a experiência já jogou com o Messi, já jogou com o Cristiano Ronaldo, jogou com o Neymar. Queria te perguntar se você consegue, assim, destacar uma coisa de cada um desses três, que a gente considera, claro, três dos grandes jogadores do mundo. Então, acho que Cristiano me surpreendeu o profissional que ele é. Realmente, ele não é um jogador de futebol, ele é um atleta, ele é um profissional. Pelo todo o trabalho que ele tem antes de entrar no campo, que todo mundo vê, que as pessoas não vê fora de campo. É uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que se alimenta muito bem, que tem horas de sol, que ele tem uns 15 minutos de sol que ele tem que tomar o sol dele. Enfim, é uma pessoa profissional. E também uma pessoa amiga, que tenta te ajudar, que se importa. Às vezes a gente sentava junto na mesa da refeição, assim, ao lado. Às vezes, muitas vezes eu olhava meu prato e falava assim, mané, isso daí não sei não, hein? Ele tenta te ajudar, então é uma pessoa sensacional. O Neymar, acho que é o talento que ele tem, o talento, como ele cresceu também vindo para a Europa, como ele aguenta a pressão, quanto mais pressão tem em cima dele, ele joga melhor, como ele suporta toda essa pressão.
um gênio, né? Um gênio, faz coisas assim absurdas dentro do campo, que você tá olhando de fora e não acredita que ele tá fazendo aquilo. E é um amigo pessoal que eu tenho muito carinho, foi uma das pessoas que, talvez a pessoa que mais me ajudou desde quando eu cheguei na seleção, minha primeira convocação, foi a pessoa, eu nem conhecia ele, não tinha nem amigos em comum com ele, ele falou, moleque, vem cá, não sei o quê, me colocou debaixo do braço, falou assim, é assim que a gente faz, assim, faz isso, melhora isso. Então foi um cara que me ajudou muito e hoje eu tenho o privilégio de ser amigo dele, então é isso. E o Messi, acho que Deus apontou o dedo para ele e falou assim, você vai ser isso daí, é o Messi, um extraterrestre, porque realmente dentro de campo faz coisas que você também não acredita. Eu vendo o jogo, isso antes, na minha casa, e claro, você vê pela televisão, você vê todo o campo. A pessoa que está lá no campo vê a bola e talvez um pouquinho, alguns metros a mais. E ele fazia, eu pensava uma jogada, ele fazia algo melhor do que você tinha visto de todo o campo. Então, assim, como esse cara faz isso? É um cara mais reservado, mas um cara extrovertido também, profissional, trabalha bastante, tem a vida mais reservada, talvez não como Cristiano e nem como Neymar, mas é a personalidade dele. Ele pode fazer o que quiser da vida dele, enfim, é a personalidade que ele tem. Mas foi um cara que também me ajudou muito no Barcelona quando eu cheguei. Até tinha dado uma entrevista falando bem de mim, meus primeiros dias na Europa, o Messi falando isso, eu falei, caramba, não estou acreditando. Então foi um cara que me deu todo o suporte também, tive o privilégio de trabalhar com ele. Não só com ele, mas como outros grandes jogadores também, mas esses três que você me perguntou, são caras que eu carrego no meu coração, porque eu tenho um carinho enorme por todos. Todos têm seus defeitos, suas qualidades, mas o que eu posso te falar é que são pessoas do bem, pessoas trabalhadoras que sempre procuram evoluir, nunca estão satisfeitos com o que têm. Pênalti decisivo numa Liga dos Campeões. Cristiano. Alguém para estar com você em qualquer clube que você fosse, sempre pode levar ele com você. Neymar. Quem é o mais fácil de achar em campo para dar uma assistência? Neymar. Com quem você mais aprendeu? Cristiano. Se você fosse técnico, quem teria a braçadeira de capitão? Messi. E quem você convida para o churrasco? Neymar. Boa!